A membrana celular é uma camada fina e altamente estruturada de moléculas de lipídios e proteínas, organizadas de forma a manter o potencial elétrico da célula e a controlar o que entra e sai dela. Antes de começarmos de fato a falar sobre a membrana, vamos ver um breve histórico da membrana. Os primeiros relatos sobre a membrana vêm de Overton, em 1895, no qual o cientista estudou vários tipos de reações e compostos químicos em contato com a célula. E ao observar que as células absorviam substâncias lipossolúveis com facilidade, ele propôs que a membrana plasmática era constituída de lipídios. Em 1905, Irving Langmuir conseguiu isolar os lipídios da membrana e propôs que esses se encontravam em uma única camada, com a extremidade hidrofílica virada para a água e a hidrofóbica dos lipídios encontravam-se afastadas da água. Em 1925, por Gorter e Grendel, surgiu o primeiro modelo estrutural composto por bicamada fosfolipídica. Em 1935, o modelo foi retificado por Hugh Davidson e James, que diziam que a bicamada fosfolipídica seria coberta externa e internamente por uma camada proteica. Singer e Garth-Nicholson, em 1972, verificaram deficiências nos diversos modelos de membrana celular e propuseram um modelo de membrana formado de uma bicamada fosfolipídica onde se encontravam inseridas as proteínas. Ok, agora que falamos um pouco do histórico da membrana, está na hora de falarmos sobre sua estrutura. Primeiramente, como falado anteriormente na descoberta da membrana, a membrana plasmática é formada basicamente por uma bicamada fosfolipídica, proteínas, colesteróis e alguns carboidratos associados aos lipídios e proteínas. Começaremos a falar então dos fosfolipídios presentes na membrana. Os lipídios formadores da membrana são compostos por parte hidrofílica, que é a parte com afinidade por água de um fosfolipídio, e é a sua cabeça, voltada para a parte externa, entrando em contato com o fluido aquoso dentro e fora da célula, e essa parte é apolar. A parte hidrofóbica, que não possui afinidade pela água de um fosfolipídio, consiste em suas cadeias longas e apolares de ácidos graxos. Existem ainda outros lipídios que podem fazer parte dessa estrutura de membrana, como por exemplo os glicerofosfolipídios e esfingolipídios, esses que de acordo com a composição química vão se tornar os principais lipídios presentes na membrana, que ocupam mais de 50% dela. São eles: provindo dos glicerofosfolipídios, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, fosfatidilmetalonamina, provindo dos esfingolipídios, esfingomielina. Agora falaremos das proteínas de membranas. As proteínas são o segundo maior componente das membranas plasmáticas. Há duas categorias principais de proteínas da membrana: integrais, que são integradas à membrana. Elas têm pelo menos uma região hidrofóbica que as ancora no interior hidrofóbico da bicamada de fosfolipídios. Estão indicadas aqui, nessa região. Periféricas são encontradas no exterior e no interior das superfícies das membranas, conjugadas tanto às proteínas integrais quanto aos fosfolipídios. Essas tendem a ser mais frouxamente ligadas. Podemos vê-la aqui. As proteínas integrais podem ser inseridas na membrana de forma transmembranar, atravessam a bicamada lipídica. Sendo assim, as proteínas transmembranárias podem atravessar a membrana uma única vez, mostrada nessa região, e elas são chamadas de unipasso, e várias vezes são chamadas de multipasso e estão indicadas nessa região. Carboidratos. Os carboidratos são o terceiro maior componente da membrana plasmática. Em geral, eles são encontrados na superfície externa das células e estão associados às proteínas, formando as glicoproteínas, ou associadas aos lipídios, formando glicolipídios. Podemos ver aqui, nessa região, os carboidratos associados a proteínas e a lipídios. Os glicolipídios e as glicoproteínas, que se localizam na face externa da membrana plasmática, formam uma cobertura chamada glicocálice, que possui muitas funções, dentre elas reconhecimento celular e a proteção da célula, que são as funções mais importantes do glicocálice. As moléculas de colesterol aumentam as propriedades da barreira da bicamada lipídica e, devido aos seus rígidos anéis planos de esteróis, diminuem a mobilidade e a tornam a camada lipídica menos fluida.
Apenas lembrando que a molécula de colesterol é dividida em 3 partes: a sua cabeça, que possui propriedade polar, seu corpo, que é formado por uma camada rígida de esteróis, e a sua cauda, que apresenta propriedade apolar. Tudo bem, mas e nas plantas? As plantas não possuem colesterol em sua membrana, e sim outros esteróis. São exemplos os cholesterol, camposterol, citosterol e estigmasterol, que apresentam a hidroxila hidrofílica e o resto das ligações hidrofóbicas. Organização dos fosfolipídios na membrana celular. A bicamada lipídica é um fluido bidimensional. Por volta de 1970, pesquisadores reconhecem pela primeira vez que moléculas lipídicas individuais são capazes de se estruturar em vesículas esféricas denominadas lipossomos, a quais pode variar em tamanhos diferentes. A fluidez da membrana é controlada por diversos fatores físico-químicos. A temperatura influencia na fluidez. Quanto mais alta ou baixa, mais ou menos fluida será a membrana. O número de duplas ligações nas caudas hidrofóbicas dos lipídios também influencia a fluidez. Quanto maior o número de insaturações, mais fluida a membrana, pois menor será a possibilidade de interação entre moléculas vizinhas. Também a concentração de colesterol influencia na fluidez. Quanto mais colesterol, menos fluida. O colesterol, por ser menor e mais rígido, interage mais fortemente com os lipídios adjacentes, diminuindo sua capacidade de movimentação. Para nos auxiliarmos em identificarmos as movimentações de membrana, algumas são catalogadas. Há exemplos de movimentação de flip-flop, rotacional, flexão e difusão lateral, como segue a imagem abaixo. Proteínas de membrana. Constitui cerca de 50 a 75% das membranas. As proteínas da membrana plasmática exercem grande variedade de funções. Atuam preferencialmente nos mecanismos de transporte, organizando verdadeiros túneis que permitem a passagem de substâncias para dentro e para fora da célula. Funcionam como receptores de membrana encarregados de receber sinais de substâncias que levam alguma mensagem para a célula. Favorecem a adesão de células adjacentes em um tecido. Servem para ponto de ancoragem para o citoesqueleto. Proteínas de transporte. Pode desempenhar papel na difusão facilitada, formando um canal por onde passam algumas substâncias, ou no transporte ativo, em que há gasto de energia fornecida pela substância ATP. Proteínas de reconhecimento. Determinadas glicoproteínas atuam na membrana como um verdadeiro selo marcador, sendo identificadas especificamente por outras células. Proteínas de adesão. Em células adjacentes, as proteínas de membrana podem aderir umas às outras. Proteínas que facilitam o transporte de substâncias entre células. Mas afinal, o que são rafts lipídicos? A membrana plasmática possui diversas adaptações em sua estrutura a fim de otimizar a realização de suas funções. Os rafts são algumas dessas adaptações e possuem importante papel nas respostas à invasão de patogênicos, sinalização celular, formação das alvéolas, entre outras ações. Os rafts também concentram uma grande quantidade de colesterol e esfingolipídios. Além disso, lá existem certas proteínas que não se encontram em outros locais da membrana, ou seja, estas regiões agrupam moléculas que podem fazer uma sinalização mais rápida do que se estivessem dispersas na membrana.